Olá, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade ao nosso curso, a Jornada Interior. Ainda estamos falando sobre arquétipos e representações arquetípicas. Na aula anterior, nós paramos exatamente aqui, como que nessas três espécies do gênero arquétipo ou representações arquetípicas. São espécies de vivências de como o arquétipo ele pode manifestar-se na vida de um indivíduo. Como eu falei na aula anterior, acredito que não sejam essas únicas formas de o arquétipo se manifestar. Porém, até o momento, foi as três que eu consegui captar, né, de informações sobre as leituras, os estudos dos livros de Jung. Então, continuaremos a partir daqui. O significado do termo arquétipos fica sem dúvida mais claro quando se relaciona com o mito, o ensinamento esotérico e o conto de fada. Ou seja, recapitulando, nós temos a representação arquetípica sendo vivida, ou seja, o arquétipo, né, sendo vivido como um dado anímico imediato, ou seja, o arquétipo ele atua aqui como um instinto. Na segunda espécie, nós teríamos a sua manifestação imediata em sonhos e visões, ou seja, o arquétipo ele é vivido a princípio como um enigma, até que a pessoa descubra o real sentido, o significado que o inconsciente está tentando passar para ele. E a terceira espécie seria a forma já elaborada, né? Ou seja, a influência da elaboração consciente sobre o arquétipo, o qual essa consciência ela julga e avalia. Então, ela interfere, né, na interpretação desse arquétipo e é onde surgem os mitos, né, os contos de fadas e também é onde são passados os ensinamentos secretos, ou seja, são fórmulas já elaboradas pelo consciente, né? Foi captado no inconsciente, porém foi elaborado com o consciente. O significado do termo arquétipos fica sem dúvida mais claro quando se relaciona com o mito, o ensinamento esotérico e o conto de fada. O assunto se complica, porém, se tentarmos fundamentá-lo psicologicamente. Até hoje, os estudiosos da mitologia contentavam-se em recorrer a ideias solares, lunares, meteorológicas, vegetais e etc. O fato de que os mitos são, antes de mais nada, manifestações da essência da alma foi negado de modo absoluto até nossos dias. O homem primitivo não se interessa pelas explicações objetivas do óbvio, mas, por outro lado, tem uma necessidade imperativa, ou melhor, a sua alma inconsciente é impelida irresistivelmente a assimilar toda a experiência externa sensorial a acontecimentos anímicos. Para o primitivo, não basta ver o sol nascer e declinar. Esta observação exterior deve corresponder para ele a um acontecimento anímico, isto é, o sol deve representar em sua trajetória o destino de um deus ou herói que, no fundo, habita unicamente a alma do homem. Ou seja, para o primitivo, ele não se interessa em explicações objetivas do óbvio. Para ele, toda manifestação objetiva, né, exterior, ela corresponde a um acontecimento anímico, ou seja, um acontecimento da alma desse indivíduo. Para o primitivo, é como se tudo que acontecesse no seu exterior sensorial, fosse um símbolo do que é realmente algo anímico, algo que é da essência da alma humana. Então, quem nunca ouviu falar dos invernos da alma, né, das mudanças das fases lunares, tudo isso representa simbolicamente algo que acontece no mundo interior, né, na alma humana, no interior de cada indivíduo. Bom, todos os acontecimentos mitologizados da natureza, tais como o verão, o inverno, as fases da lua, as estações chuvosas, etc., não são de modo algum alegorias destas experiências objetivas, mas sim expressões simbólicas do drama interno e inconsciente da alma, que a consciência humana consegue apreender através de projeção, isto é, espelhadas nos fenômenos da natureza.
A projeção é tão radical que foram necessários vários milênios de civilização para desligá-la de algum modo de seu objeto exterior. Os mitos, então, eles são representações de acontecimentos anímicos, são as vestes externas do processo anímico inconsciente. Ou seja, os mitos eles tentam explicar algo que acontece no interior, né? Um processo anímico que acontece no inconsciente. Por isso nós temos vários mitos que representam estados, às vezes até de ânimo, de estados emocionais do indivíduo. E aí são vários, né? A alma contém todas as imagens das quais surgiram os mitos. Por exemplo, a Afrodite, né, que representa a questão do amor, mas não só do amor celestial, né, mas de um amor sensual, mais ligado à terra. Nós temos Mercúrio, que representa essa capacidade do ser humano de entrar, de estar entre esses mundos, né, trazer, ser um pontífice, né, entre os dois mundos, o mundo interior e o mundo exterior. Nós temos a questão de Saturno, né, que devora ali os filhos, né, é esse tempo que nós temos limitado, né, do eu consciente, que é constantemente devorado enquanto a gente não compreende as coisas, né, e quando ocorre de você fazer uma ligação com o inconsciente, com algo que é inconsciente, por exemplo, uma experiência arquetípica, quando você compreende de fato a experiência arquetípica, é como se você se eternizasse no tempo, ou seja, o inconsciente através de você se tornou consciente, né? O inconsciente coletivo através da consciência do eu se tornou consciente, pelo menos uma fração. Tanto é que o mito ele é uma projeção do inconsciente. Como o mito outra coisa não é do que uma projeção do inconsciente e nunca uma invenção consciente, não somente se compreende que nos deparamos por toda parte com semelhantes mitos, como também que o mito representa fenômenos psíquicos característicos. Ou seja, os mitos eles também representam fenômenos psíquicos característicos. O ensinamento tribal é sagrado e perigoso. Todos os ensinamentos secretos procuram captar os acontecimentos invisíveis da alma e todos se arrogam a autoridade suprema. O que é verdadeiro em relação ao ensinamento primitivo o é em maior grau no tocante às religiões dominantes do mundo. Elas contêm uma sabedoria revelada originalmente oculta e exprimem os segredos da alma em imagens magníficas. Seus templos e suas escrituras sagradas anunciam em imagens e palavras a doutrina santificada desde eras remotas, acessível a todo coração devoto, toda visão sensível, todo pensamento que atinge a profundeza. Sim, somos obrigados mesmo a dizer que quanto mais bela, mais sublime e abrangente se tornou a imagem transmitida pela tradição, tanto mais afastada está da experiência individual. Só nos resta intuí-la e senti-la, mas a experiência originária se perdeu. Porque é a psicologia mais nova das ciências empíricas. Por que não se descobriu há muito o inconsciente e não se resgatou o seu tesouro de imagens eternas? Bom, simplesmente porque tínhamos uma fórmula religiosa para todas as coisas da alma, muito mais bela e abrangente do que a experiência direta. Ou seja, aqui ele fala sobre por que, que a psicologia é a mais nova das ciências empíricas, ou seja, que experimenta de forma direta, né, pelo menos tenta experienciar de forma direta essas experiências com o inconsciente, com a alma humana, né? Por que, que é que não se descobriu há muito tempo o inconsciente e não se resgatou o tesouro das imagens eternas, né, dos arquétipos, das imagens primordiais? E aí ele responde, simplesmente porque tínhamos uma fórmula religiosa para todas as coisas da alma.
muito mais bela e muito mais abrangente do que a experiência direta. Se a visão cristã do mundo esmaeceu para muitos, as câmaras dos tesouros simbólicos do Oriente, ainda repletos de maravilhas, podem nutrir por muito tempo ainda o desejo de contemplar usando novas vestes. Além do mais, estas imagens, sejam elas cristãs, budistas ou o que for, são lindas, misteriosas e plenas de intuição. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos delas e com elas nos habituarmos, mais se desgastarão, de tal modo que só restará a sua exterioridade banal, em seu paradoxo quase isento de sentido. Ou seja, todas essas religiões, elas surgiram de imagens arquetípicas. Elas conseguiram captar, digamos assim, esse tesouro das imagens eternas. O dogma substitui o inconsciente coletivo, na medida em que o formula de modo abrangente. O estilo de vida católico, neste sentido, desconhece completamente tais problemas psicológicos. Por que, que ele desconhece? Porque ele tem contato, né, com esses símbolos que a Igreja Católica ela formulou. Esses símbolos, eles têm vida, eles são, digamos assim, eles são imagens primordiais que possuem vida, que possuem energia. Continuando, quase toda a vida do inconsciente coletivo foi canalizada para as ideias dogmáticas de natureza arquetípica, fluindo como uma torrente controlada no simbolismo do credo e do ritual. Ela manifesta-se na interioridade da alma do católico. O inconsciente coletivo, tal como hoje o conhecemos, nunca foi assunto de psicologia, pois antes da Igreja cristã existiam os antigos mistérios, cuja origem remonta às brumas do Neolítico. A humanidade sempre teve em abundância imagens poderosas que a protegiam magicamente contra as coisas abissais da alma assustadoramente vivas. As figuras do inconsciente sempre foram expressas através de imagens protetoras e curativas, e assim expelidas da psique para o espaço cósmico. Ou seja, para Jung, esses símbolos da igreja, né, das religiões, eles servem como que ah, eles protegem o indivíduo contra essas coisas abissais da alma assustadoramente vivas. Já falei aqui que Jung menciona como que os símbolos religiosos, eles são como que um muro que protege, né, que protege os indivíduos contra as coisas abissais da alma, ou seja, das coisas sombrias do inconsciente coletivo. Ou seja, esse muro de proteção, ele é formado pelos símbolos, porque quando o indivíduo tem contato com os símbolos, de certa forma, ele supre ali uma necessidade da alma. Mas a questão é, Jung fala que são esses os muros erigidos desde os primórdios que se tornaram mais tarde os fundamentos da igreja. Portanto, são estes muros que desabam quando os símbolos perdem a sua vitalidade. Então, o nível das águas sobe e catástrofes incomensuráveis se precipitam sobre a humanidade. Ou seja, quando os símbolos perdem a sua vitalidade, quando o indivíduo ele não consegue mais encontrar nas imagens, nos símbolos religiosos, aquilo que, digamos assim, supre a alma dele, então a energia que pertencia, que digamos assim, que poderia pertencer aos símbolos, ou seja, essa vitalidade, que já não pertence mais a esse símbolo, se volta para dentro do eu, ou seja, se volta para o inconsciente. E aí é onde mora o perigo, porque ao voltar-se para o inconsciente, começa a reavivar essas coisas abissais dos quais o muro nos separavam. As coisas abissais são, digamos, as sombras, enfim, tudo que, digamos que é algo como negativo do inconsciente coletivo. Ou seja, a questão também do egocentrismo, ou seja, pode reavivar muitas coisas que antes estavam adormecidas. Bem, falando ainda sobre essa questão dos símbolos perderem a sua vitalidade, sobre o perigo, né, desse muro desabar,
Diz o seguinte no livro A Prática da Psicoterapia. Eu trouxe esse trecho porque eu acho que ele se encaixa bem aqui. Diz o seguinte: a dissolução de uma tradição, por mais necessária que seja em certas épocas, sempre é uma perda e um perigo. Um perigo para a alma, porque a vida instintiva, como o que há de mais conservador no homem, se exprime justamente através dos hábitos tradicionais. As convicções e os costumes transmitidos pela tradição estão profundamente arraigados nos instintos. Se são perdidos, a consciência separa-se do instinto. Em consequência, a consciência perde suas raízes e o instinto, agora sem expressão, retomba no inconsciente, cuja energia se reforça. Esta, por sua vez, transborda para os respectivos conteúdos conscientes, o que torna então a falta de raízes do consciente realmente perigosa. Essa secreta vis a tergo ou força atrás provoca um hibridismo na consciência que se manifesta por uma supervalorização de si mesmo ou por um complexo de inferioridade. Em todo caso, ocorre um distúrbio do equilíbrio, que é o terreno mais propício para os danos psíquicos. Ou seja, pessoal, os símbolos, eles são uma forma de expressão da alma, mas não somente isso, eles também são uma forma de expressão dos instintos. Ou seja, digamos que os símbolos religiosos, que são arquétipos, né, são uma forma de expressão dos instintos, porém de uma forma elevada dos instintos, como uma forma espiritual, por assim dizer. Ou seja, quando o indivíduo ele não encontra mais nos símbolos religiosos aquilo que poderia suprir sua alma, ou seja, de que ele encontrasse nesses símbolos algo como um manto protetor, algo que ele tivesse ali como algo superior, né, que pudesse o ajudar na vida comum, né, como um mero mortal, por assim dizer. Quando ele não encontra mais nos símbolos, essa proteção, essa ajuda espiritual, a energia que poderia pertencer ao símbolo, né, a vitalidade, essa vitalidade é jogada, então, ela retomba para o inconsciente, o que faz com que o inconsciente transborde. Ou seja, a vitalidade, a energia do símbolo se volta para o eu. E aí, essa energia vai para o inconsciente, o que faz com que ele transborde, e esse transbordamento faz com que ele atinja os respectivos conteúdos conscientes, o que torna então a falta de raízes do consciente realmente perigosa. Ou seja, quando o inconsciente transborda, imaginemos um rio que transborda, a energia ou a água excedente vai aumentar aquilo que já está no consciente. Só que aquilo que está no consciente, a forma como a pessoa vive de forma consciente, não é tão consciente assim, né? Como a gente viu, porque existe a questão do inconsciente, da ânima e do ânimos, enfim, toda essa questão da outra parte da personalidade. Mas o que ele está reforçando aqui é que esse excedente que transborda do inconsciente e atinge os conteúdos conscientes faz com que ocorra um hibridismo na consciência, ou seja, ocorre a supervalorização de si mesmo, ou seja, a questão do egocentrismo, né, da pessoa, enfim, reforça tudo o que ela já está vivendo de forma ali que ela acha que é consciente, né, mas existe uma influência ali por detrás, de forma indireta, do inconsciente. Ou pode acontecer também o contrário, né? A pessoa se sentir tão perdida, tão sem rumo, que esse excedente do inconsciente, esse transbordamento, faz com que essa pessoa ela se sinta pior ainda, né? Ou seja, ela desenvolve aí um complexo de inferioridade. É como se ela se sentisse sozinha, ou seja, como se ela não tivesse um poder maior, né, uma confiança em algo superior que o pudesse ali socorrer, né, de forma até em forma de fé, enfim, de uma crença. E ainda falando sobre essa questão de quando os símbolos perdem a sua vitalidade, Jung ele menciona um evento que aconteceu
no século XVI, que foi a iconoclastia da Reforma. A iconoclastia da Reforma abriu literalmente uma fenda na muralha protetora das imagens sagradas, e desde então elas vêm desmoronando umas após as outras. A iconoclastia da Reforma foi um movimento que ocorreu no século XVI, durante a Reforma Protestante, caracterizado pela destruição de imagens religiosas, pinturas, esculturas e outros objetos de valor artístico. O movimento teve seu ápice em 1566 e ficou conhecido como Storm, eu não sei se é assim que se pronuncia, que significa tempestade de estátuas. Os iconoclastas protestavam contra a veneração de imagens na Igreja Católica, que consideravam uma forma de idolatria e uma violação dos princípios da Bíblia. A palavra iconoclastia vem do grego, sendo a união dos termos eikon, que significa imagem, e klasten, que significa quebrar. Também não sei se é assim que se pronuncia essas palavras. Mas esse evento aconteceu no passado demonstra que talvez as pessoas nunca entendessem, né, ou não entenderam o que realmente significavam esses símbolos. E, enfim, aconteceu esse evento, eles queimaram muitas imagens religiosas. É interessante a gente compreender que o símbolo ele funciona como um transformador, né? Eu trouxe aqui um trecho do livro Símbolos da Transformação, onde diz o seguinte: os símbolos funcionam como transformadores, conduzindo a libido de uma forma inferior para uma forma superior. Esta função é tão importante que a intuição lhe confere os valores mais altos. O símbolo age de modo sugestivo, convincente e, ao mesmo tempo, exprime o conteúdo da convicção. Em outro trecho e de outro livro, Jung fala o seguinte: tornaram-se precárias por colidirem com a razão, ou seja, se referindo aqui aos símbolos religiosos, né? Tornaram-se precárias por colidirem com a razão desperta. Além do mais, muito antes seu significado já fora esquecido. Terá sido realmente um esquecimento? Ou, no fundo, o homem jamais soube o que significavam e só recentemente a humanidade protestante percebeu que não temos a menor ideia do que quer dizer o nascimento virginal, a divindade de Cristo e as complexidades da Trindade? Até parece que essas imagens simplesmente surgiam e eram aceitas sem questionamento, sem reflexão, tal como as pessoas enfeitam as árvores de Natal e escondem ovos de Páscoa, sem saberem o que tais costumes significam. O fato é que as imagens arquetípicas têm um sentido a priori tão profundo que nunca questionamos o seu sentido real. Por isso os deuses morrem, porque de repente descobrimos que eles nada significam, que foram feitos pela mão do homem, de madeira ou pedra, puras inutilidades. Na verdade, o homem apenas descobriu que até então jamais havia pensado acerca de suas imagens, e quando começa a pensar sobre elas, recorre ao que se chama razão. No fundo, porém, esta razão nada mais é do que seus preconceitos e miopias. A consciência pensa em geral sem preocupar-se com as condições prévias ancestrais e sem calcular a influência do fator a priori sobre a configuração do destino. Enquanto pensamos em períodos de anos, o inconsciente pensa e vive em períodos de milênios. Assim, se algo acontece que consideramos uma inovação sem precedentes, trata-se em geral de uma história bem antiga. Esquecemos sempre o que aconteceu ontem, tal como as crianças. Vivemos ainda em um maravilhoso mundo novo em que o ser humano se considera espantosamente novo e moderno. Tal estado é prova inequívoca da juventude da consciência humana, que ignora seus antecedentes históricos. E aí ele dá um exemplo, né, de
coisas que nós vivemos hoje que, na verdade, são coisas que já foram vividas no passado, porém agora com uma nova roupagem. Ele diz o seguinte: tomemos, por exemplo, a palavra ideia. Ela remonta ao conceito de Platão e as ideias eternas são imagens primordiais, ou seja, as ideias eternas de Platão hoje são imagens primordiais, ou seja, arquétipos. Em lugar de supracelestial, são guardadas como formas eternamente transcendentes. O olho do vidente as percebe como imagines et lares ou como imagens do sonho ou da visão reveladora. Outro exemplo é a palavra energia, né, o conceito de energia. Ou tomemos o conceito da energia, que designa um acontecimento físico. Antigamente era o fogo misterioso dos alquimistas, o flogisto, ou a força do calor inerente à matéria, tal como o calor primordial dos estoicos, ou o fogo eternamente vivo de Heráclito, que já se aproxima muito da noção primitiva de uma onipresente força viva de crescimento e mágico poder de cura, habitualmente designado por mana. Ou seja, até a palavra energia, que hoje designa um acontecimento físico, mas que muitas pessoas pegaram a palavra energia, como o próprio Jung, né, para, digamos assim, para conceituar outro tipo de energia, como a energia psíquica, né? Antigamente ela era o fogo misterioso dos alquimistas, o flogisto, ou a força do calor inerente à matéria, tal como o calor primordial dos estoicos, o fogo eternamente vivo de Heráclito, que já se aproxima muito da noção primitiva de uma onipresente força viva de crescimento e mágico poder de cura, que habitualmente é designado por mana. Ou seja, não existe uma só ideia ou concepção essencial que não possua antecedentes históricos. Em última análise, estes se fundamentam em formas arquetípicas primordiais, cuja concretitude data de uma época em que a consciência ainda não pensava, mas percebia. O pensamento era objeto da percepção interior, não era pensado, mas sentido como um fenômeno, por assim dizer, visto ou ouvido. O pensamento era essencialmente revelação, não era algo inventado, mas imposto ou algo que nos convencia por sua realidade imediata. O pensar precede a consciência do eu primitivo, e esta é mais seu objeto do que sujeito. Mas nem mesmo nós escalamos ainda o último pico da consciência e temos, portanto, um pensar pré-existente de que não temos consciência, enquanto nos apoiarmos em símbolos tradicionais na linguagem do sonho enquanto o pai ou o rei não tiverem morrido. Bom, pessoal, esse trecho desse livro Arquétipos Inconsciente Coletivo tem muitas informações, então eu dividi em sentenças, né, em frases menores para a gente poder compreender com calma. Bom, quando ele fala que não existe uma só ideia ou concepção essencial que não possua antecedentes históricos, em última análise, estes antecedentes históricos se fundamentam em formas arquetípicas primordiais cuja concretitude data de uma época em que a consciência ainda não pensava. Eu separei aqui por sentenças, eu vou chamar de sentenças, mas são frases, né? Ou seja, na primeira sentença, ele diz que essa concretitude data de uma época em que a consciência ainda não pensava, mas percebia, o que faz uma ligação, uma conexão com o que a gente tinha estudado na aula sobre os instintos e os arquétipos, sendo que os arquétipos foi falado que são formas a priori inatas de intuição, ou seja, é uma forma de percepção e de apreensão, os arquétipos. Quando ele fala que o pensamento era objeto da percepção interior, não era pensado, mas era sentido como um fenômeno, por assim dizer. Ou seja, faz uma ligação com o que a gente viu que o arquétipo ele é uma forma de percepção, uma forma de apreensão intuitiva. Ou seja, essa forma de pensamento que ele fala, onde o pensamento não era algo inventado, não era algo intelectualizado, mas era
Era mais uma questão de sentido como fenômeno, né, de uma percepção interior, faz uma ligação com esse tipo de percepção que é o arquétipo. O pensamento era essencialmente revelação, não era algo inventado, mas imposto, ou algo que nos convencia por sua realidade imediata. Novamente faz essa ligação com o que a gente já tinha estudado, que o arquétipo é uma forma de percepção e uma forma de apreensão intuitiva. E aí vamos para a outra sentença, onde ele diz o seguinte: o pensar precede a consciência do eu primitivo, e esta é mais seu objeto do que sujeito. Vocês lembram que a gente estudou quando a gente estava vendo sobre a consciência, né? Que é quando a criança nasce, ela não nasce tábula rasa, ela já nasce com o inconsciente, né? A psique dela já é formada, né? O inconsciente, e já tem a consciência. A única coisa que a criança ela não tem é o complexo do eu, a estrutura do complexo do eu formado, ou seja, o ego dela ainda não está estruturado, mas ela tem consciência. A mesma coisa é o primitivo, né? A gente até falou que tanto a criança como o primitivo, eles têm um caráter, a consciência deles, né, tem um caráter insular, ou seja, como se fossem várias ilhas ali, e o foco de luz da consciência deles vão para essas ilhas, né? Fica pulando de ilha em ilha, né? Foi até uma alegoria que eu fiz, porque tanto a criança como o primitivo, eles não têm a estrutura do complexo do eu firmemente rígida como a gente tem, né? Ou seja, bem estruturada. Então eles têm essa capacidade de perceber intuitivamente, né? Ter essa forma de pensamento que não é pensado, né? Mas sim é uma percepção interior. E aí, a última sentença vai confirmar que nós também, mesmo que a nossa estrutura do nosso ego esteja formada, ou seja, bem estruturada, nós também temos essa capacidade. Ele diz o seguinte: mas nem mesmo nós escalamos ainda o último pico da consciência e temos, portanto, um pensar pré-existente, de que não temos consciência, enquanto nos apoiarmos em símbolos tradicionais na linguagem do sonho enquanto o pai ou o rei não tiverem morrido. Ou seja, nós temos uma notável intuição, esse pensar pré-existente que tem a capacidade de entrar em contato com os arquétipos. É esse pensar pré-existente, essa forma de apreensão intuitiva, de percepção que nós temos, que é capaz de entrar em contato com os arquétipos. Quando ele fala que na linguagem do sonho, enquanto o pai ou o rei não tiverem morrido, isso nos remete para os contos de fadas e os mitos. O rei ou o pai, quando eles aparecem no mito e eles têm que morrer para dar lugar ao filho, ou seja, para dar lugar a esse eu consciente, esse renascimento, né, do eu consciente mais abrangente, significa o seguinte, que o pai e o rei, ele representa ali como se fosse uma visão, né, uma forma de visão de mundo, né, de visão da vida, né, de como a pessoa ela enxerga a vida. Eles representam algo que já foi estruturado, porém pelo consciente coletivo. Ou seja, quando ele fala que enquanto nos apoiarmos em símbolos tradicionais, os símbolos tradicionais a gente viu que são arquétipos, porém são arquétipos que já sofreram uma influência da elaboração consciente. Ou seja, a experiência arquetípica, como a gente viu, né, foi até a terceira experiência, como que eu coloquei, né, a terceira espécie de experiência arquetípica do gênero representações arquetípicas, onde eu falei que no mito e no conto de fada, e isso incluía também os ensinamentos secretos e os símbolos das religiões, representam já uma influência do consciente, né, que elaborou, que julgou ali o arquétipo, né, a representação arquetípica, e transformou num símbolo, no mito, num conto de fada.
Ou seja, enquanto nós estivermos apoiados em símbolos tradicionais, na linguagem do sonho, enquanto o pai ou o rei não tiverem morrido, nós não teremos, digamos assim, nós não teremos consciência dessa forma de intuição que é inerente a todo ser humano, ou seja, essa forma de percepção e de apreensão que é também o arquétipo, né? Para explicar essa parte em que ele fala que nós temos, portanto, um pensar pré-existente de que não temos consciência enquanto nos apoiarmos em símbolos tradicionais, ou seja, na linguagem do sonho, enquanto o pai ou o rei não tiverem morrido. Eu trouxe aqui um trecho do livro da Marie-Louise von Franz, onde ela fala sobre essa simbologia do rei, né? O livro dela é o livro O Significado Psicológico dos Motivos de Redenção nos Contos de Fada. Ela diz o seguinte: em Mistério Cognictius, o Dr. Jung dedica todo um capítulo ao simbolismo do rei em alquimia, tal como na teologia e mitologia egípcias, o rei na alquimia representa uma dominante do consciente coletivo. Enquanto o velho rei representa um sistema caduco ou decrépito do consciente coletivo, o jovem rei representa o si mesmo, ao passo que o velho rei na mitologia representa usualmente uma dominante do consciente coletivo. Ou seja, ela faz uma pergunta, né? Como é que é isso? E ela mesma explica. Para se compreender o que isso significa, devemos ter em mente certos fatos históricos. Por exemplo, Buda, quando iluminado sob a árvore Bodhi, vivenciou algo do si mesmo e, quando se defrontou com seus discípulos, tornou-se um símbolo do si mesmo para os que o cercavam. Muitos sistemas religiosos se cristalizaram em torno da figura de Buda, que simbolizou um ser divino, o único homem divino, um símbolo do si mesmo. Se estudarmos o budismo em suas fases subsequentes, podemos ver que Buda converte-se numa representação central de uma organização coletiva religiosa, numa ideia simbólica daquilo a que atualmente chamamos de budismo e em todo um sistema religioso. Também poderíamos dizer que a figura do Cristo passou por um desenvolvimento semelhante, pois assim que um símbolo do si mesmo se cristaliza, resta apenas uma representação central do sistema coletivo, e do símbolo que originalmente representa a real experiência interior, subsiste tão somente a adulação. Resta um sistema intelectual ou devocional, enquanto o símbolo original se dissipa lentamente e é petrificado num hábito ritualista. É justamente isso que o velho rei simboliza, e por essa razão é frequentemente representado como aquele que resiste à nova coisa que está surgindo. Quando é profetizado o nascimento de uma criança divina, o velho rei treme, receando a perda de sua posição. Portanto, ele tenta destruir a criança, pois, ainda que ele próprio tenha sido um símbolo do si mesmo, tornou-se agora negativo e destrutivo, porque, como Jung mostrou com grande quantidade de material em Aion, que é o livro Aion, né? O si mesmo, como todos os outros arquétipos, não é apenas um núcleo estático da psique, mas também um sistema autorrenovador. Então, pessoal, aquela sentença, quando ele fala, né, que nós temos um, um pensar pré-existente do qual nós não temos consciência. Enquanto nós estivermos presos a símbolos tradicionais, enquanto nós estivermos apoiados, dependendo, né, acreditando que os símbolos religiosos são a única realidade em si, ou seja, na linguagem do sonho ou do mito, enquanto o rei ou o pai não tiverem morrido. Aí nós temos essa imagem que representa, é uma imagem da alquimia, né? O lobo, ele representa aqui a prima matéria devorando o rei morto. No plano lá de fundo, a gente vê
o lobo, né, sendo queimado, que representa a sublimação dessa matéria-prima, e o renascimento do rei, ou seja, aqui simbolizando essa renovação, onde os símbolos que não podem mais suprir a alma, eles fazem parte, né, dessa prima matéria. E aí eles renascem, né, por assim dizer, em um novo patamar, em um novo grau de consciência, um grau de consciência acima, né? Bom, em que pese a gente ter essa capacidade, né, esse pensar pré-existente, essa capacidade de percepção e apreensão intuitiva que tem a ver com os arquétipos, Jung traz um trecho no livro Psicologia e Alquimia dizendo o seguinte: a natureza terrestre do ser humano, apesar de sua capacidade de intuição, é lamentavelmente imperfeita. Esta imperfeição, no entanto, é inata ao seu ser, à sua realidade. O homem não consiste apenas de suas melhores intuições, ideias e aspirações mais altas, mas também de suas condições odiosas, tais como a hereditariedade e aquela série indelével de recordações gritando: você fez isso, então você é isso. Notadamente, essa capacidade de pensamento, né, pré-existente, ele é mais próximo do inconsciente. Só que hoje, devido à nossa racionalização, o excesso de racionalização, né, ou seja, digamos assim, a supervalorização do consciente em detrimento do inconsciente, existe hoje como que uma espécie de abismo do qual a gente tem que construir, né, uma ponte que nos leve de volta a ter contato com o inconsciente. Bom, há tantos arquétipos quantas situações típicas na vida. Intermináveis repetições imprimiram essas experiências na constituição psíquica, não sob a forma de imagens preenchidas de um conteúdo, mas precipuamente apenas forma sem conteúdo, representando a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação. Quando algo ocorre na vida que corresponde a um arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação instintiva contra toda a razão e vontade, ou produz um conflito de dimensões eventualmente patológicas, isto é, uma neurose. Aqui ele está falando o arquétipo sendo experienciado como um instinto, ou seja, como um fator de repetição, padrão, né, de repetição que está enraizado na constituição psíquica. E aí eu fiz aqui um desenho, né, que representa a psique humana, os vários níveis aqui do inconsciente e a consciência no centro. Essas formas aqui que são geométricas vazias seriam figurativamente os arquétipos. Como ele fala aqui, né, que são apenas formas sem conteúdo. Então, as formas geométricas seriam os arquétipos figurativamente, e aí a consciência ou o inconsciente pessoal, ele conecta, né, com esse arquétipo, ou seja, ele constela esse arquétipo, essa forma, mas ele constela com a experiência, ou seja, em concreto, né? E aí é quando ele fala aqui que é, esse preenchimento da forma, né, faz com que essa pessoa ela tenha um determinado tipo de percepção e ação. Quando algo ocorre na vida que corresponde a um arquétipo, este é ativado. E aí então surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação instintiva contra toda razão e vontade. Ou seja, aqui a experiência humana preencheu o arquétipo, preencheu a forma arquetípica. E aí a pessoa ela age, digamos, instintivamente, ela tem uma reação, né? Uma percepção dessa experiência que ela está vivendo, só que essa percepção ela é ligada a uma forma
e uma forma de reação instintiva. Ou seja, eu coloquei aqui essa imagem que representa mais ou menos a expressão que a pessoa tem, né, quando ela é subitamente, digamos assim, ela subitamente constela um arquétipo de reação instintiva ali, né, que age como uma reação instintiva, uma compulsão, né, como ele fala aqui. Ou seja, essas formas arquetípicas vividas dessa maneira são resultados de intermináveis repetições que imprimiram essas experiências na constituição psíquica, não sob a forma de imagens preenchidas de um conteúdo, mas principalmente apenas formas sem conteúdo, que representa a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação. Ou seja, aqui fazendo referência, eu até coloquei novamente, atua como um dado anímico imediato, ou seja, atua como um instinto. Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre os arquétipos de transformação. Os arquétipos de transformação, eles representam, digamos, uma mudança, algo que está prestes a acontecer ali, né? Uma transformação interna na, digamos assim, na forma de percepção desse indivíduo, ou até nas suas atitudes. E aí, eu trouxe aqui um trecho que diz o seguinte: bom, o processo mesmo constitui outra categoria de arquétipos que poderíamos chamar de arquétipos de transformação. Estes não são personalidades, mas sim situações típicas, lugares, meios, caminhos e etc., simbolizando cada qual um tipo de transformação. Tal como as personalidades, estes arquétipos também são símbolos verdadeiros e genuínos que não podemos interpretar exaustivamente, nem como sinais, nem como alegorias. São símbolos genuínos na medida em que eles são ambíguos, cheios de pressentimentos e, em última análise, inesgotáveis. Os princípios fundamentais do inconsciente são indescritíveis, dada a riqueza de referências, apesar de serem irreconhecíveis. O intelecto discriminado sempre procura estabelecer o seu significado unívoco e perde o essencial, pois a única coisa que é possível constatar e que corresponde à sua natureza é a multiplicidade de sentido, a riqueza de referências quase ilimitadas que impossibilita toda e qualquer formulação unívoca. Além disso, esses arquétipos são, por princípio, paradoxais, a exemplo do espírito que os alquimistas consideravam como sendo velhos e jovens. Ou seja, pessoal, esses arquétipos de transformações são diferentes de arquétipos de personalidades. São situações típicas, são lugares, meios, caminhos e etc. Bom, se quisermos ter uma ideia do processo simbólico, podemos tomar como exemplo as séries de imagens alquímicas. Embora tais símbolos sejam em sua maioria tradicionais, mesmo que de obscura procedência e significado, o sistema dos chakras tântricos ou o sistema nervoso místico da yoga chinesa são exemplos notáveis. Ou seja, as imagens alquímicas, né, da connection, da união entre o masculino e feminino, o hermafrodita, são tipos de arquétipos de transformação, assim como também o sistema dos chakras tântricos, né, ou o sistema nervoso místico da yoga chinesa são exemplos notáveis. A série de imagens do tarot também parecem ser derivados dos arquétipos de transformação. Opinião que foi reforçada para mim através de uma conferência esclarecedora do professor Bernoulli. O processo simbólico é uma vivência na imagem e da imagem. Seu desenvolvimento apresenta geralmente uma estrutura enantiodrômica, ou seja, a enantiodromia é a questão do oposto, né? De ir para o oposto do que está se vivendo, tal como no texto do I Ching, apresentando, portanto, o ritmo de negativo e positivo, de perda e ganho, de escuro e claro.
Seu início é quase sempre caracterizado por um beco sem saída ou qualquer outra situação impossível. Sua meta, em amplo sentido, é a iluminação ou a consciência superior, através da qual a situação inicial é superada no nível superior. Essa parte a gente vê claramente para quem conhece as cartas do tarô, né, que existe essa uma espécie de evolução, né, em que cada carta ela vai representando como que um desafio e a superação desse desafio ela se apresenta na carta que vem logo adiante, né, a carta posterior. Ou seja, indicando uma consciência, né, uma iluminação ou consciência superior através da qual a situação inicial ela é superada no nível superior. Mas aqui a Marie-Louise von Franz ela faz um alerta, né? Ela fala assim, não confundam, por favor, um arquétipo com uma imagem ou um símbolo. O arquétipo ele é o fator desconhecido que produz a imagem arquetípica. Aquilo que produz a imagem é apenas uma realidade pressuposta. Supomos que exista, né, tal coisa porque algo deve produzir essa imagem, mas não podemos demonstrar que seja uma entidade em si mesma. A estrutura básica que cria as imagens é o que chamamos de espírito ordenador ou arquétipos. Ou seja, os arquétipos eles têm algo de sobrenatural, né? Algo que não pertence a essa realidade, essa dimensão. O que é apresentado aqui são as representações arquetípicas, ou seja, o arquétipo é ele que produz a imagem, né? A imagem arquetípica. Por isso que o arquétipo ele está ligado ao fator do espírito, né? Do puro espírito. Muitas vezes já me perguntaram de onde provém esses arquétipos ou imagens primordiais. Aqui é Jung falando. Suponho que sejam sedimentos de experiências constantemente revividas pela humanidade. Os arquétipos podem ser interpretados como efeito e sedimento de experiências realizadas, mas também se manifestam como fatores que provocam tais experiências. Os arquétipos se dividem fenomenologicamente em duas categorias, uma instintiva e a outra arquetípica. A primeira é constituída pelos impulsos naturais e a segunda pelas dominantes que irrompem na consciência como ideias universais. Ou seja, a gente já percebeu que existe uma diferença, né, entre as várias formas de experienciar o arquétipo. Como eu coloquei, né, apenas eu coloquei 3 espécies de experienciação de representações arquetípicas, ou seja, dos arquétipos. As ideias religiosas, na realidade psicológica, não se apoiam unicamente na tradição e na fé, mas se originam também dos arquétipos cuja cuidadosa consideração constitui a natureza da religião, ou seja, essa questão do religere, né, que é exatamente unir o consciente, né, com o inconsciente, ter acesso a esse tesouro que são os arquétipos. Da mesma forma como o arquétipo é, sob certos aspectos, um fator espiritual e sob outros aspectos, como que um sentido oculto imanente ao instinto, também o espírito é, como mostrei, bipolar e paradoxal, uma grande ajuda e ao mesmo tempo um grande perigo. E aí ele até fala sobre um versículo, né, do Evangelho, que eu acho que, se eu não me engano, foi Jesus que disse isso, né? Aquele que está perto de mim está perto do fogo. Ou seja, o espírito, ao que parece, ele tem não só um lado bom, né, amigável, amável, mas o espírito ele é comparável a um instinto, porque ele impele e o espírito, enquanto não for consciente, né, dá a impressão de que ele é muito é a prima matéria praticamente, é um caos enquanto não for compreendido, não for conscientizado, né, não foi integrado ao eu.
Ou seja, enquanto não houver consciência, a imagem arquetípica tem pura exuberância que se afigura incompreensível ao intelecto. E aí ele até colocou uma frase que eu achei tão interessante, ele fala assim: "Por onde posso te pegar, natureza infinita?". Ou seja, de que o arquétipo ele tem essa questão, né, dessa natureza infinita, até por causa dessas múltiplos sentidos que um arquétipo pode ter. Bom, pessoal, aqui eu já ia entrar no próximo slide, que é falando sobre os perigos e aspectos negativos dos arquétipos, em que pese eu acho que eu já ter comentado isso em outros vídeos. Mas aí eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, então nós vamos parar por aqui e na próxima a gente já pega direto a partir desse momento aqui. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar os livros, né, eu acrescentei aqui o da Marie-Louise von Franz, que é o significado psicológico dos motivos de redenção nos contos de fadas, e os da aula anterior. Então é isso, pessoal, a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.